História da literatura. Origens. A história da literatura é a narrativa do desenvolvimento das expressões artísticas por meio da escrita ao longo do tempo, refletindo os valores, crenças e experiências de diferentes sociedades. Desde os primeiros registros até as obras contemporâneas, ela está profundamente conectada às mudanças culturais, sociais, políticas e filosóficas. As primeiras expressões literárias. 1. A literatura da tradição oral. Antes da invenção da escrita, histórias, mitos, lendas e canções eram transmitidos oralmente, preservando tradições e valores culturais. Em sociedades sem escrita, a oralidade era a única maneira de transmitir conhecimento, história e moralidade. Exemplo: épicos como Gilgamesh, inicialmente recitados por bardos, essas narrativas épicas exaltavam heróis e ensinavam virtudes. Características: utilização de repetições, rimas e padrões rítmicos para facilitar a memorização. Atribuição de valores éticos e religiosos às histórias. 2. A escrita e o nascimento da literatura. Quando e onde surgiu? Por volta de 3100 a.C., na Suméria, atual Iraque, os primeiros sistemas de escrita, como os hieróglifos egípcios e a escrita cuneiforme, começaram a registrar informações importantes. Por que é significativo? Com a invenção da escrita, a literatura deixou de depender da memória humana e começou a adquirir permanência. Exemplo: a Epopeia de Gilgamesh, considerada uma das obras literárias mais antigas, escrita em tábuas de argila. Explora temas como mortalidade e amizade. Textos egípcios como os textos das pirâmides, religiões e rituais para guiar os mortos na vida após a morte. 3. O período clássico. Por que se chama clássico? Refere-se ao surgimento da literatura das civilizações greco-romanas, que estabeleceram modelos de forma, conteúdo e estética para gerações futuras. Como nasceu? A partir da organização social e política da Grécia e de Roma, onde a escrita começou a refletir ideias filosóficas, dramáticas e históricas. Características marcantes: exploração da tragédia e da comédia. Discussão de temas universais como a ética e a condição humana. Busca por harmonia, clareza e simetria nos textos. Exemplos: Grécia, Homero com a Ilíada e a Odisseia, que narram as façanhas heroicas de personagens como Aquiles e Ulisses. As tragédias de Sófocles, como Édipo Rei, destacam dilemas morais profundos. Roma, Virgílio com Eneida, uma obra que une a mitologia ao nacionalismo romano. Idade Média. Com o declínio do Império Romano no século V, a Europa mergulhou em um período de transformações sociais e políticas conhecido como Idade Média. Nesse contexto, a literatura medieval emergiu como uma fusão de tradições clássicas, influências cristãs e histórias populares, criando uma identidade própria. 1. A influência do cristianismo. Por que o cristianismo foi tão relevante? A Igreja Católica era a instituição mais poderosa da época, e sua influência moldou a produção literária. A escrita era usada principalmente para propagar valores religiosos, ensinamentos bíblicos e registros históricos. Exemplo: Confissões, de Santo Agostinho, uma das primeiras autobiografias da literatura ocidental, explorando a busca pela salvação espiritual. A Divina Comédia, de Dante Alighieri, embora escrita no final da Idade Média, reflete profundamente o imaginário cristão da época, narrando a jornada de Dante pelo inferno, purgatório e paraíso. Seu uso da linguagem vernácula foi revolucionário. Características: textos escritos em latim, a língua oficial da Igreja. Forte presença de alegorias, onde elementos simbólicos representavam virtudes e pecados. 2. A literatura de cavalaria e a épica popular. Como nasceu? Em um contexto de feudalismo e sociedades hierárquicas, histórias de cavaleiros e suas façanhas refletiam os ideais de bravura, honra e lealdade. Por que foi tão popular? Essas histórias tinham apelo universal, combinando aventura, romance e moralidade. Muitas eram transmitidas oralmente antes de serem registradas por escrito. Exemplos marcantes: a Canção de Rolando, França, uma epopeia que celebra a coragem de Rolando, um cavaleiro de Carlos Magno, em batalha. Beowulf, Inglaterra, um poema épico que narra as aventuras do herói Beowulf contra monstros e dragões. O romance de Tristão e Isolda, uma história de amor trágico que influenciou gerações de autores.
Características distintivas. Presença de elementos fantásticos, como dragões, magos e espadas encantadas. Estruturas narrativas centradas em uma jornada heroica. Combinação de temas religiosos e seculares. 3. A poesia lírica medieval. Como surgiu? Inspirada pelas tradições orais e pelo amor cortês, a poesia lírica floresceu principalmente nas cortes medievais, celebrando o amor, a natureza e a devoção. Por que se destaca? Foi um dos primeiros movimentos literários a explorar emoções pessoais e subjetivas, em contraste com a grandiosidade épica. Exemplo: os trovadores do sul da França, poetas como Bernard de Ventador criaram canções que exaltavam o amor idealizado. As Cantigas de Santa Maria, Espanha, poemas em louvor à Virgem Maria, escritos no século XIII. Características marcantes. Uso da música como elemento complementar. Estilo refinado, com linguagem elaborada e simbolismo. 4. O nascimento das línguas vernáculas. Por que é importante? Até então, a maioria dos textos era escrita em latim, compreendido apenas pelas elites. No entanto, o uso crescente de línguas locais, como o inglês, francês, espanhol e italiano, democratizou a literatura e aproximou os textos do povo. Como começou? Dante Alighieri, com sua Divina Comédia, foi um dos primeiros a usar o italiano em uma grande obra literária, provando que as línguas vernáculas poderiam expressar ideias complexas e profundas. Impacto duradouro. O uso das línguas vernáculas pavimentou o caminho para a literatura renascentista. Expandiu o público leitor, permitindo maior acessibilidade aos textos. Conclusão. A literatura medieval marcou a transição entre a antiguidade clássica e os primeiros passos em direção ao Renascimento. Foi um período de grande diversidade, onde histórias religiosas e épicas populares coexistiram, refletindo os valores de uma sociedade em constante transformação. Na próxima parte, exploraremos o Renascimento e sua redescoberta da antiguidade clássica, bem como as revoluções culturais que moldaram a literatura moderna. A literatura renascentista trouxe os clássicos que amamos. Qual autor ou obra renascentista marcou você? Escreva aqui nos comentários e venha explorar esse movimento conosco.